Shalom, shalom, a graça e a paz do nosso Deus sejam com todos. Hoje é 22 de outubro de 2022 e vamos a mais um estudozinho do nosso manancial diário, o qual se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. E a palavra de Deus nos diz assim, desta forma e desta maneira, assim mesmo como está escrita a palavra. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Discípulos, aquele que serve a Jesus, aquele que aceitou Jesus como Salvador, que se compromete com Ele de servi-lo, de estar à sua disposição, de anunciar para outros a sua palavra, aquela pessoa que tem a intenção, mas a intenção ela põe em ação. Eu tenho vontade de pregar, meu irmão, vá pregar. Eu tenho vontade de fazer uma oferta para tal, para ciclano, para fulano. Meu irmão, deixa Deus te usar. Seja discípulo do Senhor, faça a obra. É uma missão da igreja do Senhor, de cada irmão, de cada irmã, fazer a obra que tem que ser feita. Vocês estão percebendo aí que nós estamos vivendo tempos difíceis, Você vê aí, é rumor de guerra, é maremoto, é terremoto, é furacão. E essas coisas sempre aconteceram. Não com essa intensidade que está acontecendo agora. Agora está demais. A ciência avançando cada dia mais. Agora tem um tal de uma física quântica aí, que parece que já conseguiram fazer um teletransporte de um feixe de luz e tal. Então, assim, de um lugar para o outro, Então, assim, a ciência está avançando, como a Bíblia nos ensina. Tudo está caminhando para a volta do Senhor. Então, a igreja do Senhor tem que estar preparada, Preparada, não fazer como aquelas noivas que faltou ali o azeite para a lamparina ficar acesa, Mas devemos ser aquela pessoa que está preparada, com azeite sobrando, à espera do noivo. Então, assim, nós devemos estar na presença do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em meditação da palavra, ajudando os irmãos, primeiro os irmãos na fé. Depois o braço da igreja se estende a outros irmãos, a outras pessoas, aos amigos, aos colegas. Mas nós devemos estar na presença do Senhor para não sermos pegos em falta. Jesus está voltando. Então esteja preparado para a sua volta. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quantas pessoas agora aí ao redor do Brasil e do mundo aí estão em desespero, estão aí querendo tirar a própria vida, estão precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de um abraço. Esse é o papel da igreja, meu irmão. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu sei porque eu já fui um aprisionado do inimigo na minha mente, no meu corpo. E graças a Deus, Deus me libertou disso aí. Deus me libertou. Mas eu entendo a dor dessas pessoas. A angústia é um aprisionamento. Meu irmão, só quem sabe é quem passa. Você vê aí uma pessoa que está no mundo das dores, algum exemplo, Só sabe o que está na mente dele e ele mesmo. Só Deus sabe o sofrimento. Ele quer se libertar daquilo ali, mas não tem força, não consegue. Você está entendendo? E só quem pode fazer isso é Cristo. Cristo Jesus. E a gente nunca pode desistir de estar orando por essas pessoas. Nunca. A minha mãe orou pela minha vida aí 20 anos. E Deus me libertou. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que bênção, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aquele que pratica o bem,
aquele que faz a vontade do Senhor. Irmãos, é tão sério esse negócio de você devolver o dízimo. Eu sei porque eu passei por isso, então assim, eu posso falar com autoridade, né? Você pode ganhar um salário mínimo. Se você não der o dízimo, esse salário vai faltar. Mas se você devolve o dízimo para a casa do Senhor, eu não sei, parece que Deus multiplica as coisas, não te falta nada. Pelo menos foi assim comigo, né? Então a gente tem que servir a Deus verdadeiramente com tudo que nós temos. Porque nós temos certeza que Deus há de nos honrar, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quer dizer o seguinte, é para a gente permanecer na presença do Senhor como verdadeiros discípulos, né? Amando ao próximo como a si mesmo. Porque quem ama o próximo, ama a si mesmo, não é? Porque você não vai fazer mal para a pessoa, sabendo que você também não quer aquele mal para você. Então o último mandamento de Jesus é maravilhoso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Quer dizer, o mal que eu não quero para mim, eu não quero para aquela pessoa. E o bem que eu quero para mim, eu quero para ela. Então as coisas de Deus são as coisas boas. São as coisas que não vai agredir ninguém, que não vai fazer mal para ninguém. Essas são as coisas que Deus quer para cada um de nós. Que nós possamos pregar esse amor, essa vida, essa libertação. Deus quer libertar a pessoa do pecado, porque no céu, irmão, tem uma música que diz, né? No céu não entra pecado. Mais ou menos assim. Então, assim, para ir para o céu, Jesus está aqui, o homem está aqui, Jesus está aqui e Deus está aqui. Então, para chegar lá em Deus, tem que passar por Jesus. E o pecado tem que ficar fora, não entra, não passa. Não passa por essa porta que é Jesus. Não passa. Então a gente tem que confiar em Deus, que Ele há de fazer a boa obra em nossas vidas e nos usar para levar essa obra adiante. Porque a igreja tem que fazer o papel dela. É obrigação, é um dever, é uma ordenança do Senhor. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. É poderoso isso, né? Aleluia, Jesus. Para muitos, mansidão significa falta de vontade, carência de valor ou fraqueza, mas é o contrário. A mansidão é uma característica que distingue o cristão. A maioria das promessas preciosas das Escrituras são para os mansos. O ser humano, entretanto, não nasce manso. Ele aprende a mansidão com Jesus. Ela só cresce no jardim regado pelo Espírito Santo. Davi é um bom exemplo. Ele teve a oportunidade de se vingar de Saul, mas não fez. Isso é mansidão. Mansidão. Às vezes a gente tem que dar uma recuada, como Davi fez, né? Dá 2 passos para trás, respira fundo, avalia a situação e depois tu toma a tua decisão. A pessoa mansa coloca-se sob o governo de Deus, pois a mansidão é uma disposição de submissão para com Deus, que resulta no fortalecimento de atitudes construtivas e positivas para com nossos semelhantes. Significa entregar tudo nas mãos do Senhor. Ei, é verdade. Entrega tudo na mão do Senhor, confia nele, o mais ele fará. Os mansos estão marcados pela confiança de que o céu e a terra são do Senhor. Por isso eles não precisam se preocupar em responder a uma ofensa ou prejuízo. Eles confiam plenamente no cuidado do Pai. Eles têm uma atitude de humildade, paciência e capacidade de suportar uns aos outros. Esse negócio de suportar uns aos outros é complicado, né? Mas Deus nos dá essa capacidade, esse amor, da gente aprender a conviver com a diferença e tal. Por causa de sua fé, confiança e submissão a Deus, o manso pode controlar suas ações e reações para com os outros.
O caminho ao êxito do manso não é a morte do seu rival, mas a morte de si mesmo, de seu egoísmo. Os mansos são bem-aventurados porque receberão a terra por herança. Você tem desenvolvido a mansidão, o controle, o autocontrole, né? É isso aí, vamos pedir a Deus para Deus estar nos dando essa mansidão que nós precisamos, né? Para poder agirmos nas variedades de situações que acontecem todo dia, toda hora, né? Às vezes a gente se mete numa confusãozinha só porque está ali olhando, e aí Deus tem que nos dar inteligência e sabedoria para saber lidar com determinadas situações, não é verdade? Oremos a Deus. Querido Deus e querido Pai, nos guarde, Pai, nos livre de todo mal. Nos dê sabedoria, Pai, domínio próprio, mansidão. Que possamos, Pai, realmente aprender a lidar com as situações. Né? Aprender a pregar a Tua palavra no momento certo, na hora certa. Que o Senhor, Pai, possa, através do Espírito Santo, colocar em nossas bocas a Tua palavra, Jesus. A Tua sabedoria, né? Palavras sábias, que possamos, Pai, ser luz e sal na terra, Senhor. Que o Senhor possa nos usar, cada um de nós, dessas pessoas que nos assistem, que compartilham, que possamos juntos, Pai, anunciar o Teu reino. Maranata, Jesus, venha logo buscar a sua igreja, venha logo, Pai, cuidar da Tua noiva, da menina dos Teus olhos, da Tua igreja, Senhor, a Tua igreja, meu Pai. Estamos à Tua espera, Senhor. Enquanto o Senhor não chega, nós estamos aqui anunciando o Teu reino. E que muitas pessoas que vão nos assistir façam o mesmo. E que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo mesmo. Né? Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus e tenham um ótimo final de semana aí.